Boa tarde, Ita, tudo bem? É John Moraes, da Oficina dos Drones. Fazer um videozinho aqui rapidinho, mas vou compartilhar aí, já que o pessoal está gostando de ver os vídeos aí que eu às vezes faço para mandar para algum cliente. Eu vou colocar na página, fica como uma curiosidade. Esse aqui agora, mostrando aqui a programação dos modos de voo que eu fiz na sua controladora de voo e te explicando. São essas duas chaves aqui que vão controlar os modos de voo na sua controladora de voo. Você tem 6 modos de voo configuráveis. Eu vou usar uma configuração assim mais básica, vamos dizer assim. Não é tão básica, poderia estar usando só 3 e ser muito básica, mas vamos usar os 6 e ter um pouquinho mais de recurso, mas não vamos ter modos de voo assim, avançado como o Circle ou o Alto, o modo de voo como é que é o Follow Me. Não vamos usar nada disso porque necessita você ter um pouco mais de experiência de voo e intimidade com o drone. Futuramente, você ganhando isso, você próprio irá, tentando fazer foco aqui com o celular, você próprio irá avançar para esse tipo de configuração, ok? Mas agora eu vou te explicar os básicos aqui. Esses dois sticks aqui esses dois switches vão controlar os modos de voo. Modo de decolagem é com os dois para cima, ok? Os dois sticks para cima, a tua controladora de voo vai estar em modo Stabilize. O modo Stabilize, ele está usando acelerômetro e giroscópio para nivelar a aeronave. Ele não está usando GPS e compasso para a navegação. Portanto, é um modo de voo que vai sofrer interferência do vento e da própria inércia, ok? O drone mantém nivelado, imagina que aqui está o drone não vai fazer assim, você mesmo que você dê um comando assim, você soltar ele, automaticamente ele vai nivelar novamente. Portanto, é um modo de controle fácil, mas ele tem uma tendência a driftar na direção do vento, o drone vai sendo arrastado pelo vento, ok? É igual ao modo atitude na NASA, ok, meu amigo? Esse é o modo mais adequado para fazer a primeira decolagem do dia, na minha opinião. Eu sempre ensino isso para todo mundo, porque você decola o drone sem interferência de navegação externa. Se você estiver num dia ruim, num dia que estiver com um mau sinal de GPS, num dia que estiver sob interferência magnética, tempestade solar, um dia em que você não calibrou bem o seu compasso, ou que você está num local que tem uma interferência magnética forte no seu compasso por causa de uma cabo de alta tensão, uma estação de energia elétrica, seja lá o que for que atrapalhe. Se você estiver aqui no modo Stabilize, você não vai sofrer nada. Você vai decolar e o drone vai estar usando só acelerômetro e giroscópio para nivelar. Portanto, ele não vai sair feito um louco e dar um flyaway ou dar uma porrada na primeira árvore que estiver por perto. Ok? Por isso eu gosto de decolar em modo Stabilize. Também é vantajoso porque o drone está na sua mão, você decola, ele está na sua mão, você já sente como é que ele está reagindo ao comando e como é que ele está reagindo ao vento. A partir do momento que você já sentiu, aí você coloca o drone numa posição confortável, uns 5, 6 metros de altura, um pouquinho de distância de você, a distância de outros objetos, e aí sim você aciona o GPS para que entre a navegação por GPS. Se tiver tudo bem, o drone vai ficar paradinho no lugar, beleza. Se ficar paradinho no lugar, você pode voar em GPS, pousar em GPS, decolar de novo em GPS, fica à vontade. Você já testou naquele dia se estava tudo ok. Então eu costumo ensinar dessa forma. Uma atitude bem conservadora e cuidadosa é decolar em modo Stabilize, ok? Ou em modo atitude quando a gente está falando de NASA. Portanto, com os dois sticks aqui para cima, nós estamos em modo, os dois switches para cima, nós estamos em modo Stabilize, ok? Primeira interação, posição do meio, ele foi para o modo Altitude Hold. O modo Altitude Hold não usa GPS ainda é um modo que está estabilizado por giroscópio e acelerômetro, mas ele coloca o barômetro na parada para ajudar a medir a altitude. Então o drone já mantém a altitude, desde que o stick de acelerador esteja no meio, aqui assim. Se o stick estiver assim, por exemplo, ele até está subindo um pouquinho. Se você reparar ali no pontinho, ele tem que estar no meio. Ele estando aqui assim no meio,
Tem uma tolerância também, ali também não estaria subindo não, mas se ele estiver aqui assim, o drone vai manter a mesma altura, ok? Ele não vai nem subir nem descer. Se você estiver assim, ele vai estar subindo, se você estiver assim, ele vai estar descendo, ok? Esse modo de voo, ele é um modo bacana para a gente utilizar, por exemplo, num voo em FPV, em que a gente está usando os óculos e a gente quer que o drone fique bem solto, bem ágil, se movimente com fluidez, com mais velocidade. Esse modo é mais interessante do que o modo GPS, mas para quem já tem um nível de pilotagem mais avançado, ok? Então, está aqui, não quer dizer necessariamente que você vai usar esse modo sempre, mas está aqui, ok? A posição 2, ok? Do stick, do primeiro switch aqui, das 3 posições, está na posição do meio. Se a gente colocar aqui para baixo, terceira posição, ele passou para o modo loiter. O modo loiter, ele já coloca o GPS na parada, ok? Assume GPS, o drone fica paradinho no lugar, mas você consegue aqui movimentar o drone. O drone está aqui apitando por causa da bateria do rádio, ok? Eu vou manter porque eu quero terminar aqui esse videozinho. Como não está ligado, nem tem motor ligado, não tem problema. O loiter, ele põe o GPS na parada, mas ele movimenta o drone, ele limita a velocidade de movimentação do drone, ok? O drone vai andar muito lento. Esse modo de voo é bem bacana para a gente fazer filmagens de objetos que estejam parados, né? Se você tiver ali no chão alguma coisa que você estiver filmando e você quiser enquadrar aquela coisa e se movimentar pouquinho para fazer movimentos em volta daquele objeto, ou seguir um objeto que esteja se movimentando lentamente, esse modo loiter é bem bacana porque ele te ajuda a fazer uma filmagem bem suave, ok? Depois desse a gente tem aqui, deixa eu tirar o zoom do celular, que eu coloco o zoom, tiro o zoom. A gente está aqui com ele na terceira posição. Depois entra na parada esse switch. Quando a gente baixa esse aqui, a gente passou para o modo Position Hold, ok? Que é o modo GPS, é igual o modo GPS da NASA, ok? Position Hold, está aqui, ó, esse aqui. Position Hold. Ele está aqui abreviado, escrito Pause Hold, ok? Nesse modo, com os dois para baixo, é o modo de GPS, em que ele, mais uma vez, fica ali paradinho, tanto em altitude quanto em posicionamento, mas ele permite você controlar o drone em qualquer direção, sendo que ele permite você andar a uma velocidade maior do que o loiter. O loiter é bem lentinho e esse aqui já anda a uma velocidade normal, anda bem solto, ok? Não tão solto quanto o modo Stabilize, mas anda bem solto. Depois desse modo, o que a gente tem? Tem modos de emergência, que é, nesse caso, se a gente voltar esse aqui para o meio, mantendo esse para baixo, ok? Mantendo esse para baixo. Se eu coloquei aqui no meio, eu acionei o modo RTL, Return to Launch, quer dizer, o Return to Home, também tem gente que chama assim. Ele vai, do lugar que ele estiver, ele vai voltar para o ponto em que foi gravado, o waypoint que foi gravado na altura da decolagem, ok? Importante saber que para isso você tem que esperar antes de decolar, ele adquirir satélites e gravar um waypoint corretamente, ok? Se a pessoa, na hora de decolar, ligar o drone e sair voando, ele vai estar gravado um waypoint do voo anterior, lá na memória do drone. E a hora que você acionar o Return to Launch, ele vai querer voltar para aquele lugar que estava gravado lá na memória. Então é importantíssimo esperar adquirir satélite, saber olhar para as luzes que a EPM te mostra antes de armar motores. Quando você arma motor, ela grava o waypoint do local da decolagem e se você acionar esse modo Return to Launch, é para lá que ele vai voltar. Ele volta e pousa, ok? Ele volta e pousa automaticamente. Mas se, por alguma razão, você tiver com uma situação qualquer de emergência e precisar pousar de repente, sei lá, entrou uma areia no meu olho, sei lá, entrou uma areia no meu olho, eu poderia até manter o Return to Launch, né? Mas não sei.
qualquer situação, se você quiser pousar imediatamente onde quer que esteja, por alguma razão, você tem a última opção aqui, que é esse aqui para cima, ok? Aí ele passa para land, ok? Está ali em land. Repare que eu mantive o segundo aqui embaixo. Isso é uma sequência. Se tiver os dois aqui para cima, ele vai estar em stabilize. Desço 1, ele vai estar em altitude hold. Desço mais 1, ele vai estar em loiter. Desço o segundo, ele vai estar em position hold. Subo o primeiro para o meio, ele vai estar em return to launch. Volto esse aqui para cima, ele vai estar em land. Se eu depois voltar isso aqui, automaticamente ele vai estar em stabilize. Se por acaso, por exemplo, eu tiver no meio aqui e tiver com esse para baixo, porque eu estava em return to launch, e eu subir só esse aqui, o que acontece? Ele vai para altitude hold. Ok? É importante você estudar esse comportamento aqui, você ter isso bem memorizado, tá bem, meu amigo? Porque isso aqui é importante você saber. Mas é relativamente simples, pode parecer complicado agora a primeira vez, mas você tem que se lembrar que 2 para cima é stabilize e é o modo de decolar. Decolou, de repente você vai se acostumar a passar só esse aqui para baixo, nem vai para o altitude hold, você vai direto para o loiter. Loiter, o drone fica lá paradinho. Se você quiser ficar paradinho, se mexendo pouco, já tá bom. Depois você volta, pousa assim mesmo, ou então coloca em stabilize para pousar, tanto faz, né? Se você está aqui em loiter e você quiser se deslocar em GPS, mas um pouco mais solto, você vai jogar aqui para baixo. E se você tiver com um problema qualquer que precisar acionar a emergência, você vai colocar aqui para o meio, ok? Se quiser pousar de emergência no local onde estiver, aqui para cima. Muito bem? E também tem um último comando que a gente tem aqui, que não é comando nenhum, é que se o seu rádio acabar a bateria, como está acontecendo aqui agora, por sinal, ele está com 8.7 volts aqui, está apitando, ou se der um defeito, queimar o rádio, desligar, qualquer coisa que aconteça, vou desligar o rádio aqui para você ver o que acontece, ele está em modo stabilize, né? Em qualquer modo que ele esteja, se eu desligar o rádio, desliguei o rádio, ele automaticamente vira para return to launch, ok? Esse é o fail-safe de rádio, que esse rádio não tem, mas o receptor, esse receptor aqui L9R, ele tem esse modo, tá vendo? Ele está piscando lá vermelho, porque ele está em modo fail-safe. Se eu voltar a ligar o rádio, ele vai mostrar que a partir do momento que ele ligou, ele voltou lá para o modo stabilize. Se tivesse aqui em modo loiter, por exemplo, loiter, ok? Se desligou o rádio por alguma razão, automaticamente vai acontecer a mesma coisa, return to launch. Aí na hora que você religou o rádio, o que acontece? Nada, porque o rádio está com aquela coisa de chaves aviso. Você tem que voltar as chaves para a posição original para o rádio começar a emitir, ok? Aí ele vai para stabilize, ok? Se por acaso eu estivesse, imagine, em modo GPS, com as duas chaves para baixo, né, o modo position hold, desliguei o rádio, o que acontece? Return to launch. Liguei o rádio novamente, as chaves estão para baixo, o rádio deu aquele aviso que as chaves estão ligadas, olha lá, não acontece nada, ele continua em return to launch. E aí, a forma da gente tirar do rádio começar a emitir, a gente botar as duas chaves para cima, que aí ele vai para o stabilize. Ok, meu amigo? Eu às vezes até prefiro desabilitar esse aviso das chaves aqui no rádio, porque esse aviso das chaves faz isso. Enquanto você está com a chave batida, ligada, ele não permite que o rádio emita nenhum sinal RF. E aí, se a pessoa usar essa função de return to home automático, aqui desligar o rádio para fazer alguma gracinha, e quiser recuperar o controle, tem que se lembrar de colocar o rádio com as chaves todas para cima, né, e acelerador para baixo. A mesma coisa acontece se o acelerador estiver no meio, por exemplo. Em drone é normal o acelerador estar no meio aqui para que mantenha a altitude, né? Vamos dizer que você está em loiter. Você está em loiter e o acelerador está no meio, né, que é para manter a altitude. Se você perder o controle do rádio, ele vai entrar em return to launch. Mas se você fez uma gracinha e desligou o rádio para mostrar para o seu amigo que ele volta sozinho,
Aí ele entrou em Return to Launch, ele vai voltar sozinho. Mas aí você lá no meio do... Quando o drone está chegando, você resolve... Não, ih, legal, né, e tal. Vou ligar o rádio de novo e vou retomar o comando. Aí tu liga aqui e vai querer controlar alguma coisa e o rádio fica aqui. Chaves, acelerador, aviso, ó. Nem é só a chaves, ele aqui está avisando do acelerador. E ele continua Return to Launch. Aí tu vai abaixo o acelerador. Quando você abaixa o acelerador, ele diz chaves, aviso. Ok? Chaves, aviso, aí você faz assim. Se você fizer assim com o acelerador embaixo, o drone despenca lá de cima porque ele está em modo Stabilize e sem acelerador. Ok? Portanto, procure não usar essa função de desligar o rádio no botão. Se quiser mostrar para alguém um Return to Home, tu usa aqui o recurso, ok? Stabilize, Altitude Hold, Loiter, Position Hold ou GPS. Se eu quiser fazer um Return to Home, eu vou aqui, Return to Home. Quero cancelar o Return to Home, tudo para cima. Ou então, tudo para baixo também, que ele vai dar o Loiter. Ok? O Loiter não, o Position Hold. Ok, meu amigo? Então fica aí já, ficou grande esse vídeo pra caramba, mas de qualquer forma ficou bem explicado aí, pelo menos os modos de voo. Um grande abraço aí, obrigado.